fruto de arrependimento. Vocês já ouviram falar em metanoia? Eu vou contar para você o que isso significa no decorrer desse vídeo. Você vai querer sempre metanoiar. Antes de começar, eu quero muito te dar as boas-vindas ao canal Ilustrando a Bíblia. Eu me chamo Andréia e estou muito feliz de ter vocês aqui comigo. Se não for inscrito, te convido a se inscrever no canal. Nós temos vídeos todas as segundas e quintas-feiras. E aciona o sininho que você vai ser notificado assim que colocarmos um vídeo novo. Vídeos todas as segundas e quintas-feiras. Não esquece também de deixar o seu like e compartilhar. Vamos abençoar? E sem mais demoras, vamos lá para o vídeo. Arrependimento. Sim, hoje vamos falar sobre o que significa o verdadeiro arrependimento. Em Lucas, capítulo de número 3, é um texto de João Batista. E João Batista, ele está pregando no deserto e a sua pregação era a mesma de Jesus, a de arrependimento. O verso de número 7, João dizia às multidões que saíam para ser batizadas. Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. Essa parte que fala sobre frutos dignos de arrependimento. Essa é a parte importante para nós hoje. Ele está dizendo que existem frutos dignos de arrependimento. Existe algum tipo de arrependimento que não tem fruto e algum tipo de fruto que não é digno de arrependimento? Então, quando você olha no original, a palavra arrependimento é a palavra metanoia. Lembra quando eu falei no começo do vídeo? Agora você vai entender o que significa. Significa mudança de mente. Esta é uma das formas de interpretar metanoia. Essa é uma palavra usada no exército quando os soldados estavam indo em uma direção e o líder gritava metanoia e era como se fosse meia volta que eles faziam. Eles fazem uma volta de 180 graus, mas agora em outra direção. Então, metanoia é uma mudança de direção. Esse, então, é o arrependimento verdadeiro. Por muitas vezes, a gente pensou que se arrepender era o seguinte: eu me dou conta de que estou fazendo alguma coisa errada ou que estou indo fazer alguma coisa errada, pecando. Então, eu logo paro de fazer o que estava fazendo, só que continuo nessa mesma posição. Olha o exemplo que eu vou dar para vocês aqui. Eu estou indo na direção errada. Aqui está o pecado. Me arrependo, então eu paro de ir na direção do pecado. Olha a distância que eu estou, mas eu ainda estou perto dela. E logo eu volto a fazer a coisa errada, porque eu ainda estou muito perto. Mas o arrependimento é quando você está indo fazer a coisa errada e você cai em si e Deus tocou o seu coração e você tem uma metanoia. E você muda essa direção, dá meia volta e vai no sentido contrário. Então olha agora quão distante você está do pecado. Eu vou te mostrar dois exemplos na Bíblia muito interessantes. Lucas capítulo 19 é a história de um homem chamado Zaqueu. Em Jericó, Jesus atravessava a cidade e um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Então, quem era Zaqueu? Ele era um homem rico, chamado aqui o chefe dos publicanos. Entenda, todos odiavam ele, porque ele era judeu e trabalhava para os romanos, que eram inimigos dos judeus. Ele cobrava impostos dos seus irmãos judeus e, se não bastasse, ainda cobrava a mais. Ele extorquia. Era o líder do grupo e cobrava os impostos. A pergunta é, qual era o problema de Zaqueu? Era o dinheiro, certo? Podemos chamar de ganância. A ganância é o amor ao dinheiro. E o que é o arrependimento verdadeiro no caso de Zaqueu? Jesus entra na vida de Zaqueu, vai até a sua casa, prega a ele e nós vemos o arrependimento na vida de Zaqueu. No verso 8, ele se levanta e diz: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres e se roubei de alguém alguma coisa, vou restituir 4 vezes mais. Aqui houve o arrependimento, porque Zaqueu não simplesmente parou de roubar, ele resolveu dar. Então, a metanoia de quem rouba agora é dar, é pegar os seus recursos e dar a quem precisa. Então, Zaqueu entendeu o verdadeiro arrependimento. A sequência, Jesus
diz assim: hoje houve salvação nessa casa. Jesus pôde ver o fruto digno de arrependimento. Jesus pôde ver um comportamento que revelava que lá dentro ele havia se arrependido. O segundo exemplo está no texto de Atos capítulo 16, no verso de número 31. Agora um soldado romano. Paulo e Silas estão presos, mas antes de serem presos, eles foram açoitados, espancados, estão inteiramente machucados. Mas quem machucou eles? Foram os soldados romanos. E eles, mesmo espancados, começaram a orar e a cantar. Então veio um terremoto e as cadeias se abriram. E aí o soldado romano entra em desespero, vendo que se os prisioneiros fugissem, ele seria morto. E aí Paulo e Silas pedem calma a ele. Estamos todos aqui? Então ele, o soldado, faz uma pergunta para Paulo e Silas: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo e toda a sua casa. E qual era o pecado do soldado romano? Qual era a direção que ele estava indo? A resposta é a violência. Ele foi treinado, talvez desde muito pequeno, para agir com violência e se tornou um soldado romano. Ele tem uma experiência de arrependimento e olha o que acontece. Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da sua casa, e naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. O soldado que agia com violência e que provavelmente os açoitou, agora estava lavando e curando as suas feridas. Isso é o verdadeiro arrependimento. Eu gostaria que você pensasse qual é a direção que você está indo e o que você precisa fazer hoje para dar fruto de arrependimento, ou seja, dar meia volta e fazer o contrário daquilo que está fazendo hoje, ir para bem longe. Você está tendo frutos dignos de arrependimento? Metanoia é dar uma volta de 180 graus na sua vida. Vá na outra direção. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida e te ajude a chegar no verdadeiro arrependimento. Vamos metanoiar? Se você gostou do vídeo, te peço, deixa o seu like e compartilha. Se não for inscrito, se inscreve e aciona o sininho. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!